Seu projeto de vídeo repórter, você pode falar um pouco sobre ele e como ele seria usado na cobertura política? Olha, eu acho que a grande vantagem de você ter vídeo repórteres, por exemplo, numa cobertura política, né, a gente está em ano de eleição, seria, em primeiro lugar, o custo. Porque em vez de você colocar uma equipe, às vezes de 3 pessoas, 4 pessoas, você tem um cara que com táxi, ali um boleto de táxi, uma câmera na mão, um laptop, vai resolver muito a questão da produção de conteúdo. Seja o conteúdo audiovisual, né, as cenas, as imagens, as entrevistas que possam ser dadas pelo candidato que ele está acompanhando, seja ali atualizando nas novas mídias. O cara também pode estar atualizando o Twitter de algum veículo ou algum jornal, isso durante o dia do candidato, né, antes da edição chegar no ar à noite na casa das pessoas. Então eu vejo muita vantagem desse ponto de vista econômico. Você tem um jornalista com uma câmera e um laptop e ali um boleto de táxi para não precisar ter motorista, ter um deslocamento um pouco mais fácil. E você pode ampliar muito essa cobertura. No lugar de contratar 3, 4 pessoas para fazer o trabalho que uma equipe faria com um candidato, você contrata 3, 4 para cobrir os principais candidatos. Então essa vantagem econômica, ela é a principal, que vem refletir justamente na amplitude da cobertura. Se você tem 3, 4 trabalhando com diferentes candidatos a um preço menor, você teria que pôr 3, 4 equipes para fazer esses mesmos candidatos, você consegue ter uma abrangência maior da cobertura, cobrindo 3, 4 candidatos a um custo bem menor. Então essas seriam as vantagens que eu enxergo no formato da videoreportagem para a cobertura, por exemplo, de eleições. Mas essa vantagem de reduzir o número de equipes não acaba também eliminando certos empregos? Acaba, isso é fato. Mas eu acho que a gente tem que se antenar para a realidade que a gente vive no momento de hoje. Se a gente for voltar alguns anos atrás, então, vamos dizer que os cinegrafistas tiraram o emprego dos operadores de VT. Porque na década de 80 você tinha o cinegrafista com uma câmera e a fita não era colocada no corpo da câmera. A fita era colocada no VT, que era um aparelho que se colocava aqui numa alça e o operador de VT ia atrás do cinegrafista, cabeado por ele, e esse cara também teve o emprego dele eliminado. Hoje nem a fita a gente tem mais. A câmera que você está gravando, que é uma câmera HD, grava com cartão de memória. Então a gente não precisa mais do operador de VT, porque não tem VT, não precisa do operador de cartão de VT, de HD, enfim, as coisas estão se transformando. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo, só que a gente não consegue também inflar muito o custo das empresas para poder fazer esse tipo de cobertura. Eu não estou dizendo exatamente as empresas de broadcasting, as empresas de televisão que já têm esse formato de equipe tradicional para trabalhar e já tem ali as suas altas verbas publicitárias, em especial no caso da televisão. Eu estou falando de sites e portais de jornalismo, eu estou falando de veículos locais, eu estou falando das novas mídias, né? É aí que eu acredito que a videoreportagem pode ser muito bem utilizada, inclusive por conta também da questão de transmissão da informação do jornalista. Ele já está muito mais adaptado a gravar com uma pequena câmera, abrir seu laptop, transmitir essa informação para o mundo inteiro, não precisando nem inclusive de uma emissora. Ele pode pôr isso no YouTube, onde as pessoas vão poder assistir isso sem ter toda a necessidade de uma grande estrutura de grandes equipes, antena, satélite, toda aquela coisa que o broadcasting traz. Se você liga uma câmera de vídeo na Assembleia de Vereadores, deputados, o comportamento desses políticos muda. Os atos ficam mais enfáticos, a voz mais eloquente. Você acha que com tantas câmeras, tantos videorepórteres, eles teriam que se esforçar mais nessa dramaticidade? Eu acho que esse não é um fenômeno dos políticos, essa mudança de comportamento quando tem uma câmera ligada. Eu acho que é um fenômeno geral. Você pode entrar num elevador quando tem uma câmera e tem um espelho, as pessoas se comportam de uma maneira diferente. Cada um sabe, a hora que entra no elevador e percebe que tem uma câmera, não se olha tanto no espelho, às vezes para não parecer vaidoso e tal. Em geral, as pessoas tendem a mudar suas atitudes quando sabem que estão sendo vigiadas. Mas os políticos, você acha que eles têm um pouco mais até? Eu acho que os políticos são muito influenciados por isso, né? Porque, de alguma forma, o político também vive da sua imagem. Então, aonde tem uma câmera registrando, o político tem que passar a melhor imagem. E você acha que com mais câmeras, mais videorepórteres, eles teriam que fazer um esforço maior? Porque às vezes você pega uns deslizes deles. Eu acho que isso é uma coisa engraçada, né? Se a gente está falando de política e, por exemplo, câmeras, esse tipo de registro, a gente pega a gafe do George Bush, quando ele estava ali penteando
o cabelo e falou qualquer besteira. Tem um episódio desse recente. Cumprimentando os haitianos e limpando a mão no Clinton. Por exemplo, esse outro episódio, né, que ele foi com o Clinton ali para o Haiti e limpou a mão na blusa do Clinton. Então as pessoas estão com suas câmeras por aí. É bom que os políticos tomem cuidado, sim, não é? Aqui em São Paulo, quem foi o político que você viu que mais alterava o comportamento quando ligava a câmera e o que mais se segurava? Você pode falar? Eu acho que posso, assim. Eu nunca reparei um comportamento que tivesse mudado muito de maneira eloquente, porque os lugares onde eu tive com esses políticos foram lugares onde estava toda a imprensa, né? Mas eu acho que uma pessoa que, de certa forma, se transforma muito, eu sempre gosto, pelo menos, de ver ele quando está em frente às câmeras, é o Paulo Maluf. Eu acho que ele sempre rende ali boa história. É um cara que, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não foge exatamente das críticas. Isso eu acho bacana. É um cara que permite, às vezes, você chegar com uma seriedade que você tem de jornalista e bater boca ali com ele. Isso é óbvio, rende para as emissoras, né? Rende a sempre um bom assunto. E acho que ele é o cara que eu mais gosto de fazer esse tipo de abordagens. E você falou da Soninha, por exemplo, ela, a Marta. A Soninha e a Marta, como elas se comportam quando você liga uma câmera? Eu acredito que de maneira profissional, como políticos. O mais solto é o Maluf. O mais solto é o Maluf dá risada e tal. A Soninha, ela é muito à vontade, eu diria assim. Mas ela sabe dessa importância de quando um político fala para uma câmera. Então ela assume uma postura bem diferente, por exemplo, de quando eu tive a oportunidade de conversar sem a câmera, onde ela solta aquele jeitão mais quase que adolescente dela, mais despretensioso, sem a câmera ligada. Com a câmera ligada ela já assume mais a personalidade pública dela como política, ela sabe que ela está falando com um jornalista, então ela toma um pouco mais de cuidado. A Marta, eu só tive oportunidades de conversar com ela profissionalmente, né? E foi muito aquela relação ali sobre o assunto que ela precisa fazer e tal. E ela não é também de medir muitas palavras. Se ela não está afim da entrevista, ela pega e fala, olha, agora eu não vou dar depois. E você, esse ano, tem na corrida eleitoral, além da Soninha, o Alckmin e o Mercadante. Que são os principais, os dois principais, Alckmin e Mercadante. Você teve experiência com esses dois já? Tive, né? Em 10 anos trabalhando na TV Cultura, eu consegui cobrir algumas eleições e fora de eleições ter relação profissional com vários políticos. O Mercadante foram menos chances que eu tive de entrevistá-lo, mas é uma pessoa que me tratou de uma forma correta, muito bem, enfim. Eu estava com outros colegas ali em coletiva, geralmente, e sempre me atendeu prontamente. Ele tem uma persona quando se liga a câmera e quando você desliga, altera? Não saberia dizer, porque só tive contato profissional com ele em momentos de entrevista coletiva, em porta de fórum, em lugares públicos que ele estava fazendo trabalho eleitoral. E o Geraldo Alckmin? O Geraldo Alckmin, eu acho que ele não gosta muito de jornalista. Por quê? Não sei tratar-se necessariamente mal, mas é, como muitos políticos, um cara desconfiado, fechado, né? Sempre receoso de que você possa fazer uma pegadinha. Enfim, é um político que tem uma certa expressão nacional e por isso toma muito cuidado com a sua imagem quando está diante de jornalistas. Então, nesse sentido, ele talvez me pareça, dos políticos que eu conheci, o cara que mais se transforma, não que necessariamente ele seja mascarado, mas porque ele sabe da condição dele pública, profissional, e precisa tomar muito cuidado porque o ambiente público às vezes é sujo e o ambiente jornalístico muitas vezes também.